Antes de começarmos, já deixe seu like no vídeo. Isto ajuda na disseminação do conhecimento sobre a tecnologia. Se inscreve no canal para receber novos audiobooks sobre moedas digitais. O livro está disponível para baixar na descrição. Lhe desejo uma boa leitura. Parte 1. O nascimento do dinheiro. Quando iniciamos a análise do Bitcoin, as dúvidas abundam. A moeda digital seria mesmo considerada dinheiro? A inovação não seria na verdade um mero sistema de pagamentos ou de transferência de fundos? Pode uma unidade de Bitcoin, algo que não existe no mundo físico, ser considerado um bem? Há valor intrínseco em uma moeda virtual? Qual o lastro do Bitcoin? Estaríamos revivendo a bolha das tulipas na versão digital? Para responder satisfatoriamente essas e outras questões relacionadas ao fenômeno Bitcoin, nosso ponto de partida da análise econômica deve ser sempre o mesmo: o estudo da ação humana, ou praxeologia. Curiosamente, a praxeologia parece ser a melhor ferramenta para analisar o mundo virtual do Bitcoin e sua relação com as ações dos indivíduos, porque ela lida não com o mundo exterior, mas com a conduta do homem em relação ao mundo exterior. A intangibilidade do Bitcoin, ao economista, não deveria impor uma complexidade adicional, pois economia não trata de coisas ou de objetos materiais tangíveis, trata de homens, de suas apreciações e das ações que daí derivam. O homem atua para atingir seus objetivos, empregando meios considerados por ele próprio como adequados à consecução do fim desejado. Após o início da operação do software Bitcoin V0.1, Satoshi gastou os primeiros bitcoins em uma transação com Alphinei no dia 12 de janeiro de 2009. Visando testar o funcionamento do sistema, Satoshi transferiu seus bitcoins, meio, a Alphinei. Se esse realmente foi o fim almejado por Satoshi, só podemos especular. Identificar o fim pretendido da ação não é o objetivo do estudo econômico. A partir do axioma da ação humana, sabemos que o homem age utilizando-se de meios para atingir seus fins, e isso é tudo o que precisamos saber. No caso de Satoshi, temos o registro histórico de uma ação, o primeiro gasto de bitcoins, em que bitcoins foram usados como meio para a consecução do fim desejado, independentemente de qual seja ele. À medida que o Bitcoin foi progredindo, outros usuários passaram a utilizar bitcoins para a consecução de seus objetivos, dos mais variados, como o Jake que quer ostentar as maravilhas de uma criptografia, o sujeito que compra bitcoins como forma de protesto ao status quo, ou os entusiastas envolvidos no projeto Bitcoin que buscam testar a nova ferramenta. Como dito acima, o essencial não é identificar com precisão o objetivo de cada indivíduo, mas sim ressaltar o registro histórico de que indivíduos atuaram empregando bitcoins como meio para a consecução de um fim. Ainda que o fim último do projeto Bitcoin seja torná-lo um meio de troca totalmente eletrônico, naquele instante, bem no início de sua vida, bitcoins eram adquiridos não para serem empregados como um meio de troca, e sim para o próprio consumo direto, de modo a atingir o fim pretendido, e esse é precisamente o ponto de partida para que qualquer bem venha a tornar-se um meio de troca e, eventualmente, dinheiro, o meio de troca universalmente aceito. É preciso que o bem em questão proporcione um valor de uso, seja ele qual for, antes de ser utilizado como meio de troca. No início de 2009, aos olhos dos seus compradores, bitcoins eram simplesmente mercadorias virtuais, bens econômicos, e nada mais além disso. A esses compradores, bitcoins supriam uma necessidade e eram úteis, isto é, detinham uma utilidade. Por que grifar esses compradores? Porque a utilidade aqui definida é algo subjetivo, é percebida pelo próprio autor, nesse caso, os adquirentes de bitcoins, e não pode ser observada por um terceiro. É importante aprofundarmos, neste momento, no conceito de utilidade,
pois muitas das críticas ao Bitcoin se baseiam em uma errônea, ou incompleta, noção de utilidade. Mises, em Ação Humana, explica que utilidade significa simplesmente relação causal para a redução de algum desconforto. O agente homem supõe que os serviços que um determinado bem podem produzir irão aumentar o seu bem-estar e isto denomina utilidade do bem em questão. Para a praxeologia, o termo utilidade é equivalente à importância atribuída a alguma coisa em razão de sua suposta capacidade de reduzir o desconforto. A noção praxeológica de utilidade, valor de uso subjetivo segundo a terminologia dos primeiros economistas da escola austríaca, deve ser claramente diferenciada da noção tecnológica de utilidade, valor de uso objetivo, segundo a terminologia dos mesmos economistas. Valor de uso objetivo é a relação entre uma coisa e o efeito que a mesma pode produzir. É ao valor de uso objetivo que nos referimos ao empregar termos tais como valor calórico ou potência calorífica do carvão. O valor de uso subjetivo não coincide necessariamente com o valor de uso objetivo. ênfase do presente autor. Qual seria o valor de uso objetivo de uma unidade de Bitcoin? Qual é a utilidade tecnológica de um Bitcoin? Talvez a principal resida no fato de que somente Bitcoins podem ser usados na rede Bitcoin. Não é possível transferir dólares pelo blockchain, mas Bitcoins, sim. Essa propriedade intrínseca de um Bitcoin é algo extremamente útil. Além disso, um Bitcoin pode ser usado para designar e certificar propriedade de um bem. Neste primeiro momento, os próprios Bitcoins são o bem em questão. À medida que a rede se desenvolva, é plenamente possível que outras utilidades e aplicações venham a ser descobertas ou criadas pelo homem. Mas qual seria o valor de uso subjetivo de um Bitcoin? Somente cada indivíduo pode determinar. O que o economista pode inferir é que Bitcoins foram e têm sido valorados pelos indivíduos que os adquiriram e os utilizam independentemente de qual seja o uso pretendido. Em Teoria de Geldes Umlaufsmittel, Teoria do Dinheiro e da Moeda Fiduciária, sua primeira grande obra, Ludwig von Mises expõe o famoso teorema da regressão para analisar e compreender a origem e o valor do dinheiro. Segundo esse teorema, é impossível qualquer tipo de dinheiro surgir já sendo um imediato meio de troca. Um bem só pode alcançar o status de meio de troca se, antes de ser utilizado como tal, ele já tiver obtido algum valor como mercadoria. Qualquer que seja o meio de troca, ele precisa antes ter tido algum uso como mercadoria, para só então passar a funcionar como meio de troca. É preciso que haja um valor de uso prévio ao valor de meio de troca. No caso do ouro e da prata, sabemos que foram escolhidos pela humanidade como dinheiro por excelência ao longo de centenas de anos por meio de milhões de intercâmbios do mercado. Mas seria impossível datar precisamente quando o ouro surgiu como mercadoria, quando passou a ser utilizado como meio de troca e quando preponderou como bem mais líquido mais vendável marketable, tornando-se, por fim, o meio de troca universalmente aceito, ou, simplesmente, dinheiro. No caso de Bitcoin, temos a data exata. A moeda digital nasceu no dia 3 de janeiro de 2009. Alguns meses depois, passou a ser consumida, ou adquirida, não para ser usada como meio de troca, afinal de contas, pouquíssimos indivíduos o conheciam, mas sim para satisfazer alguma necessidade individual, ou seja, certo valor de uso estava presente. E não é imprescindível identificarmos com exatidão qual necessidade ou objetivo levou os primeiros compradores de Bitcoin a trocar alguns dólares por uma unidade Bitcoin, um BTC. O que importa não é o porquê, mas sim o fato de que houve demanda real e Bitcoins foram adquiridos e preços foram formados na busca por essa mercadoria. Nesse sentido, o nascimento do Bitcoin em nada contraria o teorema da regressão de Mises, pois tudo o que precisamos demonstrar é que valor de uso esteve presente em algum momento,
bem no início e dentro da escala de valores das pessoas envolvidas em criar e negociar com a mercadoria. Dentre os economistas da escola austríaca, essa é uma questão contenciosa, uma vez que vários alegam que o Bitcoin contraria o teorema da regressão. Como explicado acima, tal alegação não se sustenta. Mas é essencial, enquanto economistas, desenvolvermos o argumento com mais profundidade. E para isso, é preciso deixar claro o que o teorema da regressão não afirma. Por exemplo, o teorema não afirma que, a fim de uma mercadoria tornar-se meio de troca, é preciso um amplo e facilmente identificado valor de uso objetivo ou utilidade tecnológica. O teorema também não define, nem elenca, as propriedades intrínsecas necessárias para que um bem seja empregado pelo mercado como um eventual meio de troca. Também não é estabelecido com qual intensidade nem por quanto tempo o bem deva apresentar algum valor de uso reconhecido pelos indivíduos. O teorema, contudo, afirma ser necessária a presença de algum valor de uso subjetivo prévio ao aparecimento do valor de troca, mesmo que um terceiro não consiga observá-lo. Antes de ser empregada como um meio de troca, a mercadoria precisa ser valorada pelo indivíduo devido às suas propriedades intrínsecas, sejam elas quais forem, e ao efeito que estas podem ter, segundo o julgamento do próprio indivíduo. Ao expor o teorema, Mises usou o exemplo do ouro como a mercadoria que, escolhida pelo mercado, passou a ser valorada não somente por suas qualidades intrínsecas, valor de uso objetivo, mas também como um meio de troca, valor de troca. O ouro, portanto, serviu como ilustração histórica, não como comprovação teórica do teorema da regressão. Imaginando-se o surgimento do ouro no mercado, poderíamos traçar alguns paralelos entre o que ocorreu então e as críticas atuais contra o Bitcoin. Por exemplo, quando o metal foi descoberto, qual era o seu valor de uso objetivo? Qual a utilidade de um metal cujas propriedades físico-químicas não permitiam que ele servisse como alimento ao homem? Nem tampouco pudesse servir para prender fogo. Agora seu valor de uso subjetivo está amplamente documentado. Na maior parte dos exemplos históricos, o ouro serviu basicamente como adorno, como enfeite à vestimenta ou a casas, templos, etc. Seu uso industrial, como o conhecemos atualmente, foi somente possibilitado após alguns milênios de progresso econômico. Quando o metal surgiu, é plenamente possível que ele apresentasse pouquíssimas aplicações, era muito pouco útil sob a perspectiva de seu valor de uso objetivo. Mas isso não o impediu de ser empregado cada vez mais como um meio de troca, passando a ser cada vez mais valorado como tal do que apenas como uma mercadoria que pouco valor de uso parecia proporcionar. Quando, por fim, o ouro preponderou como meio de troca mais líquido, a moeda, seu valor de uso passou a coincidir com o valor de troca, isto é, sua utilidade residia principalmente no seu emprego como meio de troca, e não como adorno. A partir desse instante, já não é mais necessário que o bem usado como moeda apresente algum outro uso além de meio de troca. Após a transição de mercadoria para meio de troca universalmente aceito, seu valor pode depender exclusivamente de seu uso como dinheiro. É precisamente esse o caminho percorrido pelo Bitcoin. De uma mercadoria virtual, com pouco valor de uso objetivo identificado, mas algum valor de uso subjetivo, conforme percebido por alguns indivíduos, um Bitcoin passou a ser empregado como meio de troca, embora muito menos líquido do que as moedas que estamos acostumados a utilizar. Mas quando exatamente o Bitcoin virou um meio de troca? A primeira transação de que se tem notícia se deu em maio de 2010. Quando Laszlo trocou uma pizza por 10.000 bitcoins. Em retrospecto, pode ter sido a pizza mais cara do mundo. 10.000 BTC é igual a 8,5 milhões de dólares. Cotação de 23 de novembro de 2013. Mises afirma que o teorema da regressão não é meramente um conceito instrumental de teoria, é um fenômeno real de história econômica,
que se faz aparente no momento em que a troca indireta começa. Dessa forma, o fenômeno Bitcoin nos fornece uma perfeita ilustração histórica da teoria monetária de Mises. O fato é que, desde então, bitcoins passaram a funcionar como meio de troca, de acordo com o seu objetivo fundamental. Estamos potencialmente testemunhando em tempo real o nascimento de uma moeda. E o que é mais extraordinário, com um vasto registro documental disponível para qualquer economista investigar. Não há incompatibilidade alguma entre o teorema da regressão de Mises e o surgimento do Bitcoin. Ao contrário, este é a mais recente ilustração histórica daquele. O teorema é um enunciado praxeológico, cabe ao economista a função de aplicá-lo na interpretação de eventos históricos.